Epá, isso aqui é fantástico. Manelson, seja bem-vindo ao programa Olombombo. Muito obrigado. É uma grande honra ter aqui este grande nome da música angolana. Muitos não conhecem o Mano Nelson, é muito conhecido na Igreja Toquista, no Coro Rei da Vida, mas também nos Manos da Velha Guarda, né? Porque a história do Mano Nelson é muito interessante e vamos já ouvir aqui no programa. Mas, novamente, Mano Nelson, seja bem-vindo. O prazer é todo meu. Muito obrigado. Super. Essa música que tocamos agora é All the Things You Are, de Jerome Kern.
E pronto, né? Nós não ensaiamos nada, algo que está assim do momento, não é? Sim, claro, porque é um estandarte de jazz, então, que toda pessoa, todo músico que toca esse tipo de música tem que conhecer estas músicas básicas Sim, que fazem parte da base do jazz. Do repertório, né? Repertório de jazz. Mundial de jazz. Pô, Manelson, não tens noção da honra, de facto, e não é porque estamos no programa, mas da honra que eu tenho em tê-lo aqui, não só no programa, mas em Angola, né? Porque o Manelson esteve fora por muito tempo e também só está de visita. Então, queremos ouvir um pouco, né, Manelson? Como é que é? Quem é o Nelson Camosso? Como é que começou? Tanto a sua história na música. Olha, o meu percurso musical é um pouco complexo, não é? Porque eu comecei a música muito pequeno é relativo. Comecei aos 12 anos. Ok. E o que me levou para lá foi o pai Carlos, foi o Manolito. Ok. Cara. Sim, quando eu tinha a idade de 12 anos, eu me lembro, foi ele que me disse que começou a me ensinar a música na guitarra. Ainda lembra dos primeiros Dos toques? primeiros toques, Dó maior. Uau! E foi assim que começou, e muito pouco depois eu fui para o Coro Rei da Vida. Ok. E aí mesmo é que eu comecei a frequentar pessoas que tocam música no coro, Sim. essa coisa toda. Isso mais ou menos em que ano? Isso foi há muito tempo. 90, isso deve ser, se calhar, não sei, 95, 96, ou um pouco antes. Isso deve ser um pouco antes, 2001, 2000 menos 10, e por ali 95, 95, né? né? 96, Yeah. por ali. Porque tem algumas fotos do Mano Nelson, e não sei se vamos conseguir algumas dessas fotos, mas o Mano Nelson assim pequeno, e a guitarra grande, e tal, ele a tocar. Como é que era a experiência no Coro Rei da Vida, ainda miúdo, a tocar com os mais velhos, né? O Mano Gonçalves, o Mano Graça e outros? E é mesmo assim que se fazia nesses tempos, a gente aprendia com os mais velhos. Não é como agora a gente já vai para a escola, assim, mas antes a transmissão se fazia mesmo de maneira oral, assim, tocando com os outros, e é assim que aprendíamos. É assim que aprendíamos. E é boa maneira de aprender, muita boa maneira de aprender. Sim. Ainda lembra a primeira música que aprendeu, seja com Mano Carlitos ou então dentro do Coro Rei da Vida, ainda consegue lembrar? Nós queremos viajar no tempo. Ou uma das primeiras, as músicas daquela época que aprendeu, as primeiras a tocar? É muito difícil, mas quando começamos na igreja, são sempre as músicas da igreja. Sim, aqueles hinos. Os hinos da igreja. Sim. Ainda lembra como tocavam o Rei dos Céus, né, que é um hino oficial da igreja. Porque hoje em dia há muita polêmica em volta desse assunto, que já não tocam conforme era. O Mano que aprendeu também do Mano Gonçalves e do Mano Carlitos, consegue ainda lembrar alguma coisinha do Rei dos Céus, pelo menos o intro, a melodia? Esse tipo de música, quanto mais simples for, melhor é, não é? Porque geralmente é assim, né? Nesse tempo procuramos fazer coisas muito simples, muito simples mesmo, não sei quem que na verdade tocas. Sou. Coisas assim. Lindo. Sim. Quer dizer, quanto mais simples... Quanto mais simples for a música, assim, é a base da música em geral. Quanto mais simples for, melhor é. Melhor é. Sim. Ok. Uau, Manelson, é muito importante termos aqui esse tipo de relato, não é? De pessoas que tocaram com as cotas, né? Muitos deles hoje em dia já não tocam, refiro-me aos cotas mesmo daquela altura, sim, né? Claro. Responsabilidades familiares, outros já partiram. Mas é necessário pegarmos daqueles que ainda lembram da base, que é para conseguirmos reproduzir. Mais longe, claro, sim. É isso aí. E aí depois as coisas prosseguiram, depois comecei a me interessar em outros tipos de música, com harmonias diferentes.
foi sempre assim, foi sempre essa procura de coisa nova que aparece. Nós escutávamos a rádio, na época não tínhamos nada para gravar música. Eu escutava só a rádio assim, entendia, escutava um som e voltava em casa para tentar fazer. Uau, Era uau. muito difícil. Eu sei que também passou pela escola do mestre Mateus. Quer Sim. falar um pouco desse período, como é que aconteceu? Se bem me lembro, dentro da história, foi o Mano Carlitos que ajudou a estar lá. Mas quero ouvir do Mano Nelson exatamente como é que aconteceu, como é que passou a ter aulas com o mestre Mateus, um grande mestre, já agora também amigo nosso. Um grande abraço, mestre Mateus. Mas queremos ouvir como é que foi esse período, como é que entrou e como é que foi desenvolvendo lá. Assim eu me lembro bem, eu tinha pedido para o Manolito, porque o Manolito tinha um piano lá em casa e eu gostaria também, eu gostava de tocar, mas não sabia tocar. E eu pedi ao Manolito se não tivesse um professor que pudesse me ensinar a tocar o piano. Oh, ok. E foi assim que começou, ele me apresentou no mestre Mateus já. e me deu aulas de piano, de harmonia, que até hoje ainda me servem. São Uau. coisas básicas, mas que até hoje ainda me servem. Sim. E foi depois desse momento que eu comecei também a me interessar um pouco mais na música de jazz, e essa música um pouco mais evoluída. Mas nesse momento, aliás, devo ainda repetir, como é que foi o teu encontro com Newton Bonga? O Newton Bonga foi precisamente nesse contexto, porque as aulas eram na Igreja Metodista. Sim. E o Newton também era aluno do mestre Mateus. Mas quando entraste, já encontraste o Newton? O Newton já estava lá, Já estava lá. Um velho aluno, um antigo aluno. Um antigo aluno, né, papo? O Newton é um gênio. Na verdade, eu considero o Newton um gênio. E eu, como ele já era muito antigo, a gente sempre ia lá para perguntar como é que essas coisas funcionam, as harmonias assim. E depois um dia ele tinha uma guitarra, eu peguei a guitarra, ele o piano. Ele disse para que não montamos um grupo. E foi assim. Então naquela altura, chegando a montar um grupo. Montamos um grupo com o Newton, sim. O Newton e o Conde também, o Conde. O Conde, sim. Altura, sim. Ok. Eu tenho a impressão que foste tu que fizeste a guitarra da música Cantei para os Deuses, enfim. Não sei se estou certo ou não. Não gravei nada para o Conde. Não gravaste para o Conde, mas tocavam juntos? Tocávamos juntos. Ok. Se calhar depois vou perguntar ao Conde quem fez um ritmo simples, mas também muito interessante. Agora, sei que depois, em 2001, se não tenho erro, viajas, não é? Sim. Tanto para a França. Como é que acontece? Em que circunstâncias? Foi bolsa? Como é que aconteceu tudo? Olha, nós, com esse grupo, tocávamos um pouco em Luanda, né, em vários bares. Sim. Em Luanda com um saxofonista francês. Sim. E assim a Aliança Francesa nos viu tocar e foi assim que nos propôs essa bolsa de estudo de um ano em Nantes, no Conservatório de Nantes. Ok. Eu e o Newton. Okay. E foi assim que fomos para a França. Sim. E que começamos essa história do conservatório em Nantes, em França. E acabaram fazendo já os 4 anos ou fizeram apenas? Nós fizemos lá, passamos o diploma que chamam de diploma DOM, um diploma de estudos médios lá em jazz, no conservatório. Sim. E aí depois já continuei também a tocar lá com alguns grupos. Sim, sei que tens um trio lá. Sim, um trio. Ainda tocam? Esse trio? Olha, esse trio já não existe, né? Porque muitos anos passaram, depois, por motivos pessoais, eu tive que parar a música um bom tempo. Sim. E eu voltei a começar há quase há pouco. Ok. Voltando ainda um pouco na história, como é que... Ou seja, quais eram as músicas que vocês tocavam no trio cá em Angola que fizeram então com que aquela pessoa tivesse interesse em patrocinar-vos? É o patrocínio, sim, não é? Claro. As músicas eram um pouco variadas, mas estavam sempre ligadas ao jazz. Há músicas que... músicas do Filipe Mukenga, essas coisas assim, esses antigos angolanos que já experimentaram essa mistura da música angolana e o jazz. André Mingas e tal. André Mingas. Ok. Muitos estilos de música. Há estilos de músicas que nós gostaríamos de desenvolver, mesmo com Conde, assim, esta mistura de macemba com jazz, coisas assim, que não desenvolvemos até o fim, mas são coisas que estão sempre em estudo, estão sempre a trabalhar, ritmos assim como... Ok. Uau.
ritmos assim são coisas que podem ir bem com jazz. São música angolana antiga, mas que podem ir bem com jazz. Então vocês estavam mais ou menos numa época de experimento entre estilos Exatamente. angolanos e o Sim, jazz. e o Podemos jazz, chamar Macemba Jazz. Macemba Jazz. Não é? Mas essa coisa já foi experimentada pelos antigos, né? E há Sim. muitos músicos antigos angolanos Sim. que já experimentaram esse tipo de música. Sim, obviamente. Uau, mano, lembrei assim rapidamente de um tema, de um grande, né? E Miles Davis tocou lindamente. Não é? Vamos fazer, vai ser o nosso segundo tema. Eu nem vou falar o nome, vamos só indo. Vocês já vão dar conta. Eu vou te seguir. Não é? Mas vai seguir, não é? Já vão dar conta de que música estamos aqui a falar, não é?
Nelson, depois de tanto tempo fora de Angola, teve saudades de Angola e do que exatamente teve saudades? As saudades sempre tem-se, né? Do país de origem, né? Não é isso? É sempre assim. A música angolana, sim, a música angolana me faltou e sobretudo, a música dos princípios, né? Dos meus princípios. Ok. Musicais, a música da igreja, né? Sim, sim. Essa música que nos inspirou, né? Essa música simples e eficaz, né? Muito profunda ao mesmo muito profunda, tempo. sim, claro. A música toquista, por exemplo, teve assim uma grande influência na tua musicalidade enquanto jazzman. Sim, a música toquista fica próxima um pouco próxima da música de gospel, por exemplo. São músicas com harmonias assim, harmonias naturais, quase Sim, naturais mais simples, simples, e que sempre estiveram comigo, né? Mesmo tocando jazz, às vezes eu tenho assim, tenho inspirações que vêm desse tipo de música. Sim, sim. Essa música assim. Ok. Agora sim não me lembro tantas músicas, mas essa música. Esta música. Uau! Uau, lindo, lindo, lindo. Então, esses eram temas que já tocavam naquela altura. Naquela altura já tocava esse tipo de música. Lindo, lindo. São antigas recordações. Sim. E aliás, o jazz também tem disso, né? As pessoas geralmente acham que tem que ser sempre complexo. Mas eu acho que um dos aspectos fundamentais no jazz é que é uma música que toca, é uma música penetrante. E às vezes pode ser simples e já consegue fazer isso. Exatamente. O jazz tem que se pensar simples. O exemplo mais que fala mais é o blues, por exemplo. Essa música de blues é muito simples. Isso são acordes muito simples. Ok? A base é só essa. A base é só essa. A base é só essa. Depois é que as coisas vão se desenvolvendo mais, mas no espírito de base é sempre assim. Sempre são parte de coisas simples que depois vão se desenvolvendo. Ok.
E se calhar ainda dentro do blues, ainda bem que usou o blues como um exemplo, pode dar um exemplo de como sair do simples, depois para o complexo? Dentro dessas harmonias, harmonias mesmo do aqui, blues, sim, são variações. Começa-se por variações ou substituições, depende, pode ser coisas muito simples. Uau! Quer dizer, algo que era tão simples, de repente foi se tornando essa coisa complexa, mas ainda assim lindo. Aí já foi. E assim vai indo. E assim Boa, vai indo. boa, boa. Sim. Isto aqui que eu gosto muito no jazz é isso. É que você parte de uma música simples e constrói coisas que podem ir sem fim. Não tem quase fim. Não tem quase fim. Da mesma forma, pode sair de um jazz muito complexo e sim. depois desconstruir e mostrar a simplicidade na harmonia base. Exatamente, é isso. Uau, é isso. uau. Tá bom, Manelson, nós vamos ter agora um momento super especial no programa, não é? Que é inédito. Vamos convidar, ou vamos ter esta convidada, que apareceu assim, não é? De uma forma que é providência de Deus, mas graças a Deus temos ela aqui no programa. Não vamos anunciar, fiquem atentos. Vamos a isso. Que seria o arco-íris se nela apenas houvesse o azul? E que na terra haveria se nela só existisse quem pensasse como tu, quem sonhasse como tu. A vida é feita assim, temos que entender, ninguém é igual a ninguém. Mas nosso ideal nos torna um, não basta sonhar. Vamos lutar para que esse nosso querer comum faça de nós um povo uno. Vamos fazer nossa terra sorrir. Tu não és eu não sou tu, mas nosso ideal nos torna um, não basta sonhar. Vamos lutar para que esse nosso querer comum faça de nós um povo uno. Vamos fazer nossa terra sorrir. Minha terra tem fé, meu país está arrebatado. Nossa vida verde esperança, nosso olhar há de verter a desgraça. Nossa vida tem fé, meu país já está sonhando.
Nossa terra verde esperança, nosso olhar há de verdade desgraça. Ai, ai, ai. Vamos lutar para que esse nosso querer comum faça de nós um povo uno. Vamos fazer nossa terra sorrir. Tu não és eu não sou tu, mas nosso ideal não está não. Não basta sonhar, não. Vamos lutar para que esse nosso querer comum faça de nós um povo uno. Vamos fazer nossa terra sorrir. Nada conseguiremos tentando fazer de alguém a nossa imagem também. Assim só podemos ter motivos para chorar, motivos para lamentar. Porque não ter um presente sem dó e fazer um amanhã melhor. Tu não és eu não sou tu, mas nosso ideal não está não. Não basta sonhar. Vamos lutar para que esse nosso querer comum faça de nós um povo uno. Vamos fazer nossa terra sorrir. Tu não és eu não sou tu, mas nosso ideal não está não. Não basta sonhar, não basta. Vamos lutar para que esse nosso querer comum faça de nós um povo uno. Vamos fazer nossa terra sorrir. Mano Nelson, gostaria de perguntar, né, e também será bom para os nossos amigos lá acompanhando, quais são as coisas que geralmente ensaia ou pratica quando está em casa, o que é que ensaia na guitarra? Olha, eu sempre tive por hábito, porque no conservatório nos primeiros anos não tinha professor de guitarra, não é? E tínhamos vários tipos de aulas. Tive umas aulas de música clássica, mas muito pouco. E tive sempre por hábito de trabalhar qualquer tipo de instrumento. Eu posso estar a trabalhar solos de piano, de saxofone. Sim. E vários mesmo. Mas tipo fazer transcrições? Transcrições, é isso. Ah, sim. ok. Adaptando a guitarra, porque a guitarra é um instrumento particular, né? Sim. Nem sempre. Só tenho 2 oitavas e meia, né? Como o piano. Sim. Tem que sempre adaptar, mas é muito interessante de trabalhar assim. Trabalhar assim para desenvolver um estilo próprio, não é? Sim. Um estilo próprio. Ok. Fico a vez a trabalhar, neste momento a trabalhar uma música... como é que é? This Can Be Love. Ok. Uma música... Uau, lindo. Eu estou a trabalhar o solo do piano, por exemplo. Aqui não tem exemplos, mas adaptando na guitarra. Ok. E além disso também eu fico sempre a tocar as músicas quase comerciais, né? Música
que foram grandes êxitos, né, nos tempos passados, como Sim. Stevie Wonder e coisas assim. Também trabalho esse tipo de música. Ok, ok. Mas em termos técnicos, estou a falar de escalas, arpejos e qualquer outra coisa. Pode dar algum exemplo daquilo? Ok, vamos falar, hoje eu quero ensaiar das 10 às 12. O que é que ensaia, em termos técnicos? Em termos técnicos, mas é a improvisação. Eu trabalho muito a improvisação. Improvisação pode ser num fundo de CD ou no fundo de uma base musical. Ok. E as variações numa improvisação dada. Sim. E posso pôr um 2-5-1, né, como assim, e trabalhar em cima. Ok, ok. Se calhar podemos Trabalhar em cima. fazer algum Sim, exemplo. pode ser, sim. yeah. Pode... Ou pode ser simples ou mais coisas. Sim. Uau, lindo. E essa coisa Uau. assim, depois o tocar em acordes também é importante no jazz, porque Sim. a guitarra na base é um instrumento de acompanhamento, né? Mesmo Sim. se agora a gente, Yeah, a gente faz os vai solos. fazendo solos. Antigamente, nos tempos antigos, a guitarra estava lá para bater o ritmo, não é? Ok, ok. E é importante também guardar esta base rítmica na Sim, guitarra. na guitarra. Pronto, se calhar esse é um aspecto que muitos guitarristas não exploram, o aspecto rítmico. Sim. Falamos muito de escalas, De escalas, falamos essa muito coisa. de acordes, Sim. mas o que junta os dois são os ritmos. São os ritmos. Não é? E a África é muito rica em ritmo, mas não exploramos isso dentro do jazz, não é? Tudo já, sim. Porque agora a guitarra desenvolveu-se muito, né? Agora nós estamos aqui a tocar guitarra quase clássicas, né? Sim. Mas as guitarras agora têm várias cores, Sim, sim. várias formas, né? Várias formas. Com é. os efeitos Sim, sonoros. a pode tecnologia ser. agora. Eu ainda sou grande fã da guitarra sem efeitos. Eu também. Por acaso sou muito sim. criticado por isso, né? Às vezes a pessoa, pá, Carlos, põe só ali alguma coisa. Mas eu prefiro sempre o mais próximo do original. Do original, que é é o isso. violão, não é? Que é tanto a origem, não é? origem, sim. Aquela guitarra flamenca, aquela guitarra seca mesmo, com todas as notas definidas. Mas, obviamente, nós temos que estar abertos para as novas tendências, a nova tecnologia, mas sempre sem esquecer a base. Sem esquecer a base e, sobretudo, tem lugar para todos, né? Tem lugar para todos, para todo tipo de música. Sim, sim. A música seca assim, sem efeitos, também se escuta muito bem, sem problema. Ok, tá bom. Mas, Nelson, influências na música, estamos já assim a terminar. Sim. Eu gostaria de saber quais foram as tuas influências e quais continuam sendo, não só no jazz, mas na música de uma forma geral. De uma forma geral, as influências foram evoluindo com o tempo. Ok. Com o tempo. Sim. Nos princípios, eu me lembro que eu escutava muito o George Benson. Yeah. Isso faz parte, todo guitarrista escutou esse tipo de música. Mas eu acho que não conheço o George Benson, atenção. Ah. Atenção, eu conheço alguns bons guitarristas Sim. que não conhecem George Benson. Yeah. É algo estranho, não é? Sim, porque porque acho que é um nome tipo Michael Jackson, não é? No sim. pop, o George Benson seria no jazz, na música, jazz. principalmente tocada por guitarra. Por guitarra, sim. Yeah. O George Benson, tem o Pat Metheny, o John Scofield. Yeah. E depois tem vários, né? Tem vários. Várias pessoas. Então, também, nos princípios também escutei a música do Bonga, por exemplo. Foi uma música que me inspirou muito. Sim. O Cota Betinho Feijó na guitarra. Epa. Muitos guitarristas foram inspirados. Abraços ali ao Cota Betinho, também um grande amigo. Sempre acompanha o programa Lombombo. Cheio de coração, meu Cota. Claro, aquelas músicas do Betinho Feijó, como é que é ainda? Não sei quem é, na realidade. Só assim. Ok.
Essas são antigas músicas do Cota Betinho, yeah. Uau. Que influenciaram. Super, super. Uau. Yeah. Epa, mano, é uma grande honra, mais uma vez, tê-lo aqui no programa. Estamos já na reta final, mas gostaríamos, primeiramente, de saber, né, se há algum projeto e onde é que nós podemos encontrar a música do Mano Nelson. Sei que por muitos anos ficou assim, focado na sua outra área. Sim. Sei que tem outra área para além da música. Mas, quer dizer, agora queremos ouvir mais, já que mostrou-nos onde é que podemos encontrar os seus trabalhos. Olha, eu fiz um trabalho construído foi uns anos atrás. Tocava com um trio, guitarra, trompete e contra baixo, né? Ok. Baixo. Sim, acústico. Baixo acústico. E fizemos um álbum, um CD que eu vou lhe mostrar. Ok. Vou lhe mostrar. Ok. Se não, agora estou um projeto para a criação estamos a criar aqui um grupo de música de jazz, e também às vezes também toco em outros tipos de música que não são só ligadas ao jazz, né? Sim. Posso participar assim em com guitarra, duas guitarras e voz. Ok. Música folk, por exemplo. Sim. Também faço muito. Ou ainda a bossa nova também acompanho muitas pessoas. Uau. Qual é assim a primeira bossa nova que tocou? Ainda lembra? As bossas novas são tantas, não é? São tantas. Oh, yeah. Grande influência. Essa música linda do Jobim. Uau. Epa, tá bom, Manelson. Então, agradecemos mais uma vez. Uma grande honra tê-lo no programa. E, infelizmente, estamos mesmo na reta final, mas queremos ouvir assim uma dica, alguma coisa que possa deixar para os músicos, né? Principalmente a nova geração, aqueles que acompanharam o programa e querem seguir também a carreira de músico, querem aprender a tocar jazz ou assim outros estilos. Qual é a dica que deixaria? O conselho, não é? Conselho. Sim. Para o músico, o conselho é sempre o mesmo, né? Trabalho. Ok. É sempre, não, o músico tem que, eu acho que a gente tem que tocar a música que a gente gosta, não é? Sim. Na escola, há muitas coisas que são impostas, né? Porque temos que passar por aí, mas é importante trabalhar aquela música que nos toca no coração. É assim que a gente vai para frente e evolui. Uau. É o melhor conselho que eu tenho para dar. Falando da música que é do coração, muitas vezes temos esse desafio, principalmente cá em Angola, não é? O Mano Nelson viu-me a fazer uma música diferente, disse, pá, é preciso coragem, é preciso força para fazer isso cá em Angola. Aqui em Angola, sim. Como é que conseguimos vencer isso quando a música secular, a música comercial é totalmente diferente daquilo que é a música que queremos tocar de coração? É difícil, porque vais contra ventos e mares, né? É um pouco difícil, mas tem que se aguentar, como diz, né? Tem que se aguentar e acreditar no que fazemos. Geralmente, quando a gente acredita no que fizemos, as coisas vão mais... as pessoas também aderem ao projeto.
obrigado.